Olá pessoal, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Pessoal, mais uma aulinha hoje, nós vamos falar de genética. Estamos na aula 13 da frente E. A gente vai continuar a falar sobre interações gênicas ou interações genéticas. Numa das aulas anteriores, a gente viu interação gênica no capítulo 1, genes complementares. Vou lembrar para vocês com os exemplos. A gente viu o tipo de crista nas aves. Vocês lembram que o tipo de crista, esse fenótipo, é determinado por dois pares de genes e cada par está em cromossomos diferentes. Então, eles têm que se complementar, eles têm que se unir para determinar o tipo de crista nas aves. E na espécie humana a gente viu o exemplo da surdez, que o gene D, que está em um par de cromossomos, tem que se unir ao gene E, que está em outro par de cromossomos, para determinar a audição normal do indivíduo, tá? O gene Dzão forma lá a cóclea e o Ezão o nervo acústico. Então, são genes que se unem, que se complementam para que você tenha uma característica determinada. E hoje, então, a gente vai ver esse segundo capítulo aqui, que se chama epistasia. Então, a gente está falando de interações gênicas epistáticas, estamos falando de genes inibidores, pessoal. Genes que eles vão inibir a ação de um outro par de genes em outro cromossoma. Essa epistasia pode ser tanto dominante quanto recessiva. Então, bora lá ver alguns exemplos aqui? Vamos começar pela epistasia dominante. Tá? A gente vai falar aqui do tamanho da asa daquela mosquinha da fruta chamada drosófila. A asa dela, galera, pode ser longa ou curta. A longa é uma característica dominante, determinada por um par de genes A em um par de cromossomos. O azinho para a asa curta, tá? Em outro par de cromossomos, você tem lá o gene Vzão que determina a asa vestigial, ou seja, esse é um gene epistático, é um gene inibidor, é um gene dominante inibidor. Enquanto que o Vzinho não domina, ele não é epistático, tá? Então, na presença depende, se for do Azão ele vai determinar a asa longa e se for na presença do Azinho ele vai determinar a asa curta. Então, ele não influencia, tá? Então, percebam aqui no esqueminha, o gene Vzão está lá num par de cromossomos e ele vai inibir o genótipo, né? Consequentemente, o fenótipo determinado por esse gene em outro par de cromossomo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, imagine que se a gente fizer um cruzamento entre essas duas moscas, um macho e uma fêmea, duplamente heterozigotas. Digam para mim qual é o fenótipo dessa mosca. Vocês saberiam aqui olhando para esse genótipo? Bom, se tem um Vzão aqui, mesmo que seja um Azão para asa longa, mas como tem o gene Vzão, que é um inibidor, que é o epistático, a asa dessa mosca será vestigial. Idem a essa aqui também, tá? Então, estamos falando de genes epistáticos e aqueles que são inibidos são os hipostáticos. Então, fazendo esse cruzamento, você já sabe que esse indivíduo aqui vai formar 4 gametas, lembram? Azão, Vzão, Azão, Vzinho, Azinho, Vzão e Azinho, Vzinho. Como esse aqui é igual, ele também forma 4 gametas. Vai dar um total de 16 genótipos possíveis. Olha a proporção fenotípica como fica. Foge totalmente daquela segunda lei de Mendel, que era 9 para 3 para 3 para 1, né, pessoal? Porque aqui a gente está falando de genes inibidores. Então, a proporção será de 12 para 3 para 1. Vamos ver o que é 12 para 3 para 1? 12 moscas entre as 16 terão asas vestigiais. Sim, pessoal, porque a epistasia é dominante. Então, sempre que aparecer um Vzão, ó, então os genótipos podem ser Azão alguma coisa, Vzão alguma coisa. Porque aqui você pode ter tanto homozigose como heterozigose. A mesma coisa aqui, tá? Então, tendo um Vzão, a asa já será vestigial. Mesma coisa aqui, ó. Se for o genótipo para que a mosquinha tenha uma asa curta, na presença de um Vzão, a asa vestigial, tá? Um único Vzão já determina essa asa sendo vestigial por ser dominante, tá? Para ter uma asa longa, o genótipo tem que ser aqui o Azão para asa longa, tanto Azão, Azão quanto Azão, Azinho, mas você percebe que é Vzinho, Vzinho. Ou seja, não é um par de genes inibidores, tá?
então a asa será longa. Então tem 3 moscas dentro das 16 com asas longas. E a asa curta, somente um tipo de genótipo possível. Azinho, azinho seria para curta, né? Como você vê lá na legenda. E Vzinho, Vzinho não inibe nada, então a mosca terá asa curta, tá? Então, se vocês olharem na apostila todo o cruzamento efetuado, os 16 possíveis genótipos ali, vocês poderão contar e vão ter essa proporção aí. Bom, vamos lá para uma epistasia agora recessiva, tá? Quando a epistasia for recessiva, pessoal, lembrem-se, tem que estar em dose dupla aqui, ó, tá? Um geneazinho simplesmente não inibe, tem que ser o par. Então, você está vendo aqui, ó, azinho, azinho é o genótipo recessivo, é a epistasia, são genes inibidores. A gente vai ver aqui o exemplo da cor das penas das araras. Bezão, bezão, né, ou bezão, bezinho para cor vermelha, bezinho, bezinho para amarela. Isso aqui está num par de cromossomos, como você percebe aqui no esquema. O genótipo para epistasia, os genes epistáticos, estão em outro par de cromossomos, tá? Então, o azinho, azinho, como ele é inibidor, ele não vai permitir o depósito de pigmento e as penas serão brancas, portanto. Azão, 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 azinho, normal, depende, se tiver na presença lá de bezão vai ser vermelha, se tiver na presença de bezinho, bezinho vai ser amarela. Então, é um gene que não é inibidor aqui, o dominante dessa vez, tá? Vamos fazer também o mesmo cruzamento aqui, ó, entre 2 aves duplamente heterozigotas. Então, fazendo aqui os 4 gametas desta ave, os 4 gametas desta outra ave, 16 genótipos possíveis. Olha como fica agora a proporção fenotípica, 9 para 3 para 4. O que significa isso? Bom, 9 para as características dominantes, né, galera? Então, penas vermelhas, se você vê aqui, ó, penas vermelhas é a característica dominante. Então, tendo um bezão, pode ser bezão, 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 bezinho, será vermelha, mas na presença de genes não inibidores, que é o azão desta vez, pode ser azão, 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 azinho. Então, aqui você tem esse tipos de genótipos possíveis para que as penas sejam vermelhas. Para elas serem amarelas, tem que ser o bezinho, bezinho na presença de um azão, né? Não pode ser azinho, azinho, porque senão elas não seriam amarelas. Então, aqui pode ser azão, 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 azinho, tranquilo, né? E as penas brancas, ó os genótipos inibidores aqui, ó. Azinho, azinho, mesmo que na presença do bezão, para determinar penas vermelhas, não consegue se expressar e não deposita o pigmento vermelho, então as penas ficam brancas. A mesma coisa aqui, não consegue depositar pigmento amarelo, as penas ficam brancas, tá? Então, os genótipos possíveis para as penas brancas. Bom, então, diante disso, essa é a teoria, simples assim. Vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar. Pessoal, exercício 13.6. Em uma determinada raça de cão, há 3 possibilidades de cores de pelo, preta, amarela e marrom. O alelo emesão é responsável pela cor preta. Então, vamos colocar aqui o nosso cabeçalho do exercício, tá? Emesão, ele diz que é para a cor preta. Então, emesão, 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 emesinho. E seu alelo recessivo pela cor marrom. Então, o recessivo, né? A gente sabe que é emesinho e emesinho, vamos colocar aqui já, é para a cor marrom. Muito bem. O gene exão não alélico de emesão, então isso significa que está num outro par de cromossomos, condiciona o depósito de pigmento preto ou marrom no pelo. Então, quer dizer que o exão, se ele condiciona o depósito do pigmento, ele não é o inibidor. Então, não é uma epistasia dominante, tá? Então, ó, o exão, vamos colocar aqui, que o exão, ele propicia essa coloração aí, tá? Então, ele não é gene inibidor. Muito bem. Já o alelo recessivo exinho impede esse depósito. Então, o exinho não vai permitir o pigmento nem do pelo preto e nem do pelo marrom, originando um pelo amarelo. Vai ser um pelo amarelado. Então, vamos colocar aqui, ó, amarelo, tá? No cruzamento entre esses 2 cães dessa raça, um de pelo preto é heterozigoto para os 2 pares de genes. Vamos montar aqui o genótipo, então, desse cão. Então, ele diz que ele é heterozigoto para os 2 pares de genes. Então, aqui está o nosso cão, tá? Preto aí. E outro marrom
descendente de uma mãe amarela. Bom, se o outro é marrom, nós temos que colocar aqui Mzinho, para que ele seja marrom. E como ele diz aqui, bom, se ele é marrom, não esqueçam que a gente tem que pôr um Ezão, tá? Então, ele tem o pigmento marrom no pelo. Só que ele é descendente de uma mãe amarela. Então, ele ganhou um Ezinho da sua mãe. Assim, a gente determina o genótipo desses cães, tá? Espera-se na descendência uma proporção fenotípica de... Então, agora vamos aqui achar os gametas, vamos fazer a fecundação, né, entre os gametas desses cães e ver a descendência. Então, vamos colocar aqui, ó, eu vou fazer o método do quadro de Punnett porque é curtinho, né? Só temos aqui um indivíduo duplamente heterozigoto, esse aqui não. Então, aqui vai dar 8 genótipos possíveis. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Gametas do primeiro cão, vamos supor que seja o macho, né? Então, aqui o macho, a fêmea. Então, vamos colocar aqui Mzão, Ezão, Mzão, Ezinho, Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Agora, os gametas da fêmea. Mzinho, Ezão e Mzinho, Ezinho. Então, vamos lá fazendo comigo aqui. Galera, seguinte, ó, para a gente agilizar um pouquinho essa aula, para você não achar tão cansativo, o que vocês acham? Eu vou colocar só o fenótipo aqui. Ao invés de fazer toda a montagem dos genótipos e depois a gente falar dos fenótipos, eu já vou colocar o fenótipo direto, então, tá? Então, vão me ajudando aqui, ó. Então, vamos lá. Mzão, Mzinho, Ezão, Ezão. Temos aqui Mzão para o preto, Ezão não inibe nada, então o pelo vai ser preto, tá? Esse aqui, ó, Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho, também o pelo preto, né? Temos aqui o gene que não é inibidor. Mzinho, Mzinho, gente, será marrom. Vamos ver se não tem o gene inibidor. Ezão, Ezão, não inibe, então esse vai ser marrom. Vamos ver esse aqui, Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezinho, então é marrom também. Aqui, ó, Mzão, Mzinho, Ezão, Ezinho é preto. Mzão, Mzinho, Ezinho, Ezinho, pessoal, ó, gametas aqui, ó. Agora nós temos genes inibidores, então o pelo será amarelo. Mzinho, Mzinho, Ezão, Ezinho, então aqui será marrom, né? Tendo Mzinho na presença do Ezão que não inibe. E o último, Mzinho, Mzinho é para cor marrom, mas nós temos aqui, ó, genes inibidores, Ezinho, Ezinho, então será amarelo. Vamos fazer a nossa contagem aqui. 1, 2, 3 pretos, num total de 8, né? 3 pretos para 3 marrons para 2 amarelos, tá? Então, nossa resposta vai ser, vamos ver, 3 pretos, 3 marrons, 2 amarelos, letra B de Bosque, né? Então, aqui, ó, B. Certinho? Vamos passar para um próximo exercício. Gostaria de, se possível, fazer mais 2 com vocês. Vamos lá para o 13,7. Em abóboras, a cor do fruto é determinada por 2 genes de segregação independente. Segregação independente significa que os genes estão em cromossomas separados. Os genótipos Czão e Czzinho produzem frutos brancos, tá? Então, frutos brancos, frutos de abóboras brancos. Enquanto Czinho é necessário para a produção de frutos coloridos. Então, frutos coloridos, cuja cor é determinada pelo segundo gene. Cor amarela, então, aqui, ó, Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, cor amarela. Ou verde, Vzinho, Vzinho. Então, percebam aqui, ó, a nossa epistasia agora é dominante, tá? Porque ele diz aqui, ó, que enquanto Czinho é necessário para a produção de fruto colorido. Para ser amarelo, vai ter que estar na presença de Czinho, para ser verde, também na presença de Czinho. Se for na presença de genes dominantes, vai ser branco, então, o fruto.
Então, vamos lá, ó, no cruzamento de duas plantas brancas heterozigotas. Então, vamos lá aqui, ó, duas plantas brancas heterozigotas, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho, com Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Serão produzidos. Bom, pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Se você colocar os 4 gametas desse indivíduo aqui, os 4 desse aqui, vai dar aqueles 16 genótipos possíveis, a tabela grandinha, trabalhosa. Então, vamos fazer um atalho aqui, vamos trabalhar cada par separadamente. Então, a gente vai fazer aqui primeiro o Czão, Czinho com o Czão, Czinho, tá? Então, vai ficar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho, Czinho, Czinho. Agora, embaixo, vamos trabalhar aqui, ó, o Vzão, Vzinho com o Vzão, Vzinho. Então, vou pôr aqui, ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Então, agora vamos contar, tá? O número de abóboras aí que tem o fenótipo branco, amarelo, verde, olhando para a legenda. Então, vamos acompanhar comigo aqui, ó. A gente sabe que branco vai ser na presença de Czão. Tendo um Czão, pelo menos, o fruto já será branco. Então, vamos contar aqui, ó, sempre de 2 em 2, né? Porque são os 2 pares. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 entre os 16 deverão ter frutos brancos. Tá legal? Então, agora vamos fazer o seguinte, ó. Para o nosso fruto ser amarelo, tem que ter um Vzão, mas na presença de Czinho, tá? Para ser amarelo. Então, vamos lá, vamos pegar o Czinho, que não é o inibidor, é para ser cor, e vamos fazer amarelo. Então, ó, 1, 2, 3, tá? Então, 3 em 16 é para ser amarelo. E o verde, ele tem que ser recessivo, Vzinho, e na presença de Czinho, para que ele consiga ser verde. Então, só temos uma possibilidade aqui, ó. Então, 1 vai ser verde. Tá legal? Vamos ver se confere. Do cruzamento dessas plantas, para os 2 pares serão produzidos. Vamos ver aqui, porque ele simplificou, gente. Então, ó, 12 em 16 de frutos coloridos. O nosso é 12 em 16 de frutos brancos. Então, veja aqui, ó, 12 num total de 16 de frutos brancos. Aqui a gente pode simplificar, né? Vamos simplificar por 4? Então, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Então, 3/4, tá? Porque na letra B ele diz que 1 em 16 serão amarelos, 1 em 16 é verde. 3/4 de plantas com frutos brancos, ó, beleza, confere, tá? 3 em 16 com frutos verdes, não, a gente já viu que não. E apenas plantas com frutos brancos também não, é a letra C, ok? 13 e 7 é letra C, só não esqueça então de simplificar ali que fica tudo certo. Bora fazer o último comigo? Na herança da cor do fruto da moranga estão envolvidos 2 pares de genes, o Azão e o Bzão. O alelo Bzão produz frutos amarelos, então o Bzão é para frutos amarelos. Mas na presença do Azão, ele é inibido e produz frutos brancos. Então, pessoal, ó, o nosso inibidor é dominante, tá? Uma epistasia dominante. Então, na presença de Azão, o fruto vai ser branco. Tá? Como o seu alelo Bzinho. Então, o Bzinho, ele também está dizendo que vai ser branco. Produz frutos brancos como seu alelo Bzinho. O indivíduo duplo recessivo produz frutos verdes. Então, o duplo recessivo, então, tanto para o par A como para o par B, produz frutos verdes. Uma planta homozigota produtora de frutos amarelos. Pessoal, homozigota de frutos amarelos. Então, vamos colocar ela aqui, ó. Eu sei que se ela é amarela, ela vai ter que ter Bzão, tá? Homozigota, muito bem. Não posso pôr o Azão, porque senão será branca, né? Então, eu vou ter que pôr Azinho.
Então, esse é o genótipo da nossa planta homozigota de frutos amarelos, tá? Ela é cruzada com outra produtora de frutos verdes. Frutos verdes, tá aqui, ó, Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Tá, uma planta filha desse cruzamento. Qual vai ser a planta filha desse cruzamento? Essa planta produz gametas Azão, Bzão. Essa planta produz gametas Azinho, Bzinho. Fazendo a fecundação aqui, você vai ter Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Tudo certo? Essa planta filha desse cruzamento, que será chamada de planta 1. Então, essa é a nossa planta 1, tá? Ela foi cruzada com outra planta, a 2. Ela vai ser cruzada com uma planta 2, vamos colocar aqui, de frutos brancos, pessoal. E agora, frutos brancos? Nós sabemos que vai ter um azão, né? Mas aqui, ó, como é uma epistasia dominante, aqui tanto eu posso colocar Bzão, como posso pôr Bzinho, tá muito em aberto isso aqui. Tá? Então, vamos continuar o exercício. Por enquanto, vamos deixar assim. O cruzamento entre a planta 1 e a planta 2 produziu 4/8 de plantas com frutos brancos, 3/8 de plantas com frutos amarelos e 1/8 de plantas com frutos verdes. Então, essa já é uma dica para a gente. Se nasceu fruto verde aqui nos descendentes, o verde tem que ter ganho um azinho aqui dessa planta 1 e um azinho da planta 2. Se nasceu verde, tem que ter recebido um Bzinho da planta 1 e um Bzinho aqui da planta 2. Concordam? Tá. E agora, como determinar aqui esse alelo? A dica para a gente aqui é que ele falou que são o total de 8 descendentes. Se são 8 descendentes, eu tenho que ter 8 genótipos possíveis aqui. Esse indivíduo vai me dar 2 gametas. 2 gametas. Para dar 8 descendentes, 8 genótipos possíveis, eu tenho que ter 4 gametas desse indivíduo. Para eu ter 4 gametas desse indivíduo, ele tem que ser duplamente heterozigoto. Então, por isso que a gente vai colocar o Bzão aqui, ó. Agora, a gente determinou o genótipo dessa planta para podermos fazer o cruzamento aqui. Então, bora lá para vocês perceberem isso. Gametas dessa planta. Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Gametas desta planta, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Certo por enquanto? Vamos fazer agora, então, a fecundação. Pessoal, todas as possibilidades aqui, ó, serão, então, 8 genótipos possíveis. Só emendando um pouquinho aqui. Bom, então vamos lá colocar aqui rapidinho os genótipos para a gente poder fazer a nossa contagem. Então aqui ó, vai ficar Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ele disse pra gente, né, vamos ver se confere aqui a contagem. 4 em 8 de plantas com frutos brancos. Então, branco a gente sabe que tem que ter o gene epistático dominante. Então, ó, esse é branco, 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 tá? 3 de frutos amarelos. O amarelo tem que ter um Bzão e não na presença do azão, e sim do azinho, azinho. Então, esse aqui é amarelo, né? Ó, amarelo e amarelo, ok. E para ter frutos verdes, só 1 em 16, ó, o duplamente homozigoto recessivo, tá? Então, conferiu. A gente, claro, não precisava ter feito isso, mas eu só quis mostrar para vocês que dá certinho, porque ele só pede aqui, ó, quais os genótipos da planta 1 e 2. Então, o genótipo da planta 1, azinho, azinho, Bzão, Bzinho, e o genótipo da planta 2 é duplamente heterozigoto, azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, vocês lembram como é que a gente chegou nesse genótipo?
né? Vai fazendo aos poucos, pela descendência e pelo número de genótipos possíveis dos descendentes que ele comentou aqui, que eram 8, tá? Se são 8, então, eu preciso ter 4 gametas de um, já que esse aqui eu já sabia que eram só 2 gametas, né? 2 aqui, 4 aqui, dá um total de 8. Tá legal? Pessoal, então é isso aí. Façam lá os demais. Qualquer dúvida, coloquem lá para mim que a gente vai resolvendo e vai se falando lá na sala virtual, tá bem? Então, fiquem bem, um beijo para vocês, até a nossa próxima aula.